Olá, o Saúde e Bem-Estar dessa semana vai falar sobre açúcar. Isso mesmo, demerara, refinado, orgânico, mascavo, entre tantos outros. E você já se perguntou qual é a diferença entre eles e qual é o mais indicado para a sua alimentação? E nós fomos até uma nutricionista que respondeu tudo isso e muito mais. Além dessa entrevista, ainda tem as notícias de saúde da semana. Então não sai daí porque o Saúde e Bem-Estar começa agora. Você sabia que uma em cada 4 mulheres sofre violência durante o parto no Brasil? Isso vai de xingamentos, à humilhação, até a realização de procedimentos não autorizados pela gestante. Se você passar por uma situação dessas que eu citei, denuncie no Disque Saúde, no telefone 136. Muitos casais sofrem para terem filhos. Nós conversamos com a médica ginecologista Renata Reigota, que explicou o que é infertilidade. A infertilidade, na verdade, é a situação que nós definimos em que o casal procura a gravidez, se expõe à gravidez sem uso de método contraceptivo, mantendo atividade sexual regular durante o período de 12 meses, um ano, e não consegue alcançar a gravidez. Vários fatores podem gerar esse problema e, para entender mais sobre o assunto, a médica está oferecendo uma palestra para casais que vivem essa situação. Nós estamos dando início ao programa Gestar, que é um programa da Clínica Vivitar, um programa de palestras gratuitas voltadas para casais que tenham dúvidas sobre infertilidade, sobre os tratamentos dentro de reprodução humana, sobre quando esses tratamentos são indicados. E quem quiser participar é só entrar em contato com a médica. Em breve você vai conferir o programa Momento Saúde sobre infertilidade. Não é só o sal que tem várias opções nos mercados. O açúcar também tem muitos tipos, mas o refinado é o mais comum. Ele é adicionado a aditivos químicos, então é um açúcar que ele perde em torno de 90% das vitaminas e dos minerais. E quais são as opções que temos? O açúcar mascavo, ele não é processado, então é um açúcar riquíssimo em vitaminas, riquíssimo em minerais, não tem adição de aditivos químicos. O açúcar demerara, ele é um pouco mais processado que o açúcar mascavo, só que ele não é refinado como o açúcar branco de mesa. O açúcar demerara, ele preserva também as vitaminas, preserva os minerais. Mas e se você quiser algo mais natural? É o açúcar orgânico. Então esse açúcar orgânico, a cor dele é um pouco mais clarinha. Ele não passa também pelo refinamento, então a gente encontra ele em forma de cristais, como o açúcar demerara, tá? O legal desse açúcar é que nem no plantio e nem no processo de industrialização é adicionado qualquer tipo de substâncias químicas. Então ele é um açúcar livre de agrotóxicos. E para quem está de dieta também tem opção. O açúcar light, ele é 50% açúcar refinado e 50% adoçante. Mas ele não seria uma boa opção por causa do adoçante usado. Em termos de caloria, ele tem baixo valor calórico, mas em termos de composição não é interessante por conta de ser um açúcar refinado que é pobre em vitaminas, pobre em minerais e por conter esses adoçantes artificiais, que normalmente é o aspartame que eles utilizam. E mais uma opção que podemos encontrar nos mercados é o açúcar de coco. Esse açúcar ele é interessante por conta do índice glicêmico dele. Enquanto os outros tipos de açúcares todos têm alto índice glicêmico, o açúcar de coco tem um baixo índice glicêmico. Mas com tanta opção, qual é a melhor, Lilian? A que eu mais indico é o açúcar de coco, por conta de ter um baixo índice glicêmico, então vai evitar que ocorra picos de hiperinsulinemia ao longo do dia. E para quem não gosta de coco? Aí eu indico ou o açúcar mascavo, ou o demerara, ou o orgânico. O que eu não indico é o açúcar refinado e o açúcar light. O açúcar ele é importante para o nosso organismo para dar energia, mas o excesso dele pode trazer alguns problemas. A recomendação da nutricionista é aproveitar o açúcar natural presente no alimento e treinar o paladar para usar menos. A gente fica por aqui, até a próxima semana.